Vamos estar, queridos, abrindo nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 17. Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 17. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: João o Batista. Outros disseram Elias. E outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo-lhe disse-lhes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhes disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne que te revelou e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Papai do céu, nós te oramos neste momento por este tão rico e precioso versículo lido. Nos ajuda a interagir com as pessoas e que a tua palavra seja enfincada em cada coração nessa noite. Que ela penetre nos corações como uma espada de 2 gumes e que ela possa alcançar até a alma. Que essas pessoas sejam confortadas e que elas possam entender a tua palavra. Nós te rogamos assim em nome de Jesus. Temos um tema para trabalhar hoje muito pertinente. Hoje eu queria perguntar a você que está aí na sua casa e aos que estão aqui na igreja, para que você reflita. Queremos fazer essa pergunta onde você vai refletir para você mesmo. Quem é Jesus? Muitas religiões durante a história do cristianismo tentaram responder, ou melhor dizendo, elas tentam responder esta pergunta dando uma resposta satisfatória. E se você observar, cada religião ela pode se tratar de uma forma diferente à pessoa de Jesus. Ou melhor, elas podem dar uma resposta diferente a este fato de quem é Jesus. E mergulhando nos livros, a gente pode mencionar que muitas religiões, sem citar os nomes, elas tratam Jesus talvez como um espírito evoluído. Ou talvez outras religiões tratem Jesus como um profeta e nada mais. Ou outras dizem, olha, ele é talvez o verbo encarnado, mas não o Deus vivo, não o Deus todo-poderoso. Ou talvez outros batam no peito e digam de fato, não, ele é o Cristo. Ou talvez você que esteja em casa possa estar respondendo, não, Jesus ele é o Salvador, o Redentor.
o que nasceu da Virgem Maria e o que veio aqui em carne. Ou talvez muitos respondam, ele é aquele que fez muitos sinais e maravilhas. E se eu fizer essa pergunta para cada um que está aqui na igreja, talvez cada pessoa me responda de uma determinada maneira. A ciência, a filosofia, já intitularam Jesus de diversas maneiras. A religião já intitulou Jesus e deu a ele vários títulos. Os homens já intitularam Jesus. Mas por que é que eu faço essa pergunta? É porque o próprio Jesus um dia fez essa pergunta aos discípulos. E se ele fez essa pergunta, era porque ela era muito importante dentro do seu contexto. E um certo dia, quando Jesus andava com seus discípulos, ele para aquela multidão e pergunta: vocês, me respondam uma coisa. Quem vocês acham que os homens, as pessoas que não me seguem, dizem que eu sou? Ele olha para os discípulos e pergunta aos discípulos: olha, as pessoas que estão lá fora, que não me seguem, quem vocês acham que essas pessoas dizem que eu sou? E logo vem uma resposta da multidão e dos discípulos dizendo: olha, Senhor, alguns dizem que tu és o João Batista. E no campo teológico, muitas pessoas ou estudiosos da palavra do Senhor dizem que alguns compararam Jesus com João Batista pela questão física. Porque João Batista tinha um voto de Nazireu. E o voto de Nazireu era um homem que não poderia cortar o cabelo e a barba. E Jesus também tinha um voto de Nazireu. E alguns teólogos dizem que pessoas comparam João Batista com Jesus por conta do voto de Nazireu, que alguns estudiosos da palavra falam. Pela questão física. Mas vem outro e diz: não, dizem que o Senhor é Elias. E intitulam Jesus por Elias. Por quê? E volta os estudiosos a falar. Elias foi um homem que existiu lá no Antigo Testamento, que fez muitas maravilhas e sinais. E agora Jesus estava no seu ministério, curando e fazendo prodígios. E pessoas agora assemelham Elias a Jesus pelos sinais e maravilhas, como dizem alguns estudiosos da palavra de Deus. Mas vem outros e dizem: não, comparam o Senhor com Jeremias, muito conhecido como o profeta chorão, aquele que escreveu o livro de Lamentações, aquele que viveu em um período escasso e difícil, aquele que viveu mediante uma sociedade que havia se esquecido de Deus, aquele que estava ali tentando recuperar e restaurar o reino de Deus aqui na terra. E agora vem Jesus também tentando se mostrar que o reino é chegado. Mas outros abrem a boca e dizem: não, o Senhor é alguns dos profetas. Simplesmente isso. Muitas pessoas intitularam Jesus, deram voz, vez, títulos. Mas Jesus escuta aquelas pessoas e logo em seguida retorna para os seus discípulos e dizem: bem, eu escutei o que as pessoas dizem quem eu sou para eles, mas eu quero fazer uma pergunta mais íntima. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu não quero mais saber o que as pessoas dizem, mas vocês que são meus discípulos, quem eu sou? Eu quero abrir uma aspa
e dizer algumas coisas aqui. Talvez você que me escute nessa noite, possa falar muito e dizer que Jesus é tudo, e parar por aí. Resumir Jesus a tudo, porque não tem mais adjetivos para dar a Ele. Ou talvez você que me escute, comece a dar infinitos adjetivos a Cristo. Eu não sei o grau de intimidade que cada um aqui tem com Cristo. Mas eu sei que Ele fez essa pergunta aos seus discípulos. E era uma pergunta muito pertinente. Porque Jesus não estava se importando simplesmente em saber o que os discípulos achavam dele, ou ele queria aparecer, ou talvez, Jesus queria era fama. Não era nada disso. Jesus queria ver se realmente os seus discípulos entendiam a sua missão aqui na terra. Porque se os discípulos soubessem quem de fato Jesus era, eles iriam entender a missão de Deus, de Cristo aqui na terra. E iriam dar continuidade ao trabalho que Ele iniciou. Por isso é muito importante você conhecer quem é Jesus. Porque se você souber quem é Jesus, isto vai determinar na sua vida quem você vai ser daqui em diante. Isto faz todo sentido para uma caminhada cristã. É impossível você caminhar, andar nesta estrada cristã, sem saber quem Jesus é. E há muitas pessoas que conhecem Jesus por adjetivos, de forma teórica, que até passaram no seminário durante 4 anos, estudando a palavra de Deus e afirmando que conhece a Jesus. Porque já lê a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Mas o apóstolo Paulo, ele vai muito mais além do que isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em sua carta, 2 Coríntios, você pode nos acompanhar. Você pode abrir aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios 5, 16. Diz assim a palavra de Deus: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. A primeira coisa que eu quero dizer é que muitas pessoas conhecem a Cristo segundo a carne. E o que é que Paulo quer dizer com isso? Segundo o seu intelecto, segundo o seu conhecimento filosófico, ou talvez antropológico, ou talvez através da teologia, segundo o seu psique, segundo o seu racional, o seu raciocínio. Paulo disse: não conhecemos mais Jesus segundo o nosso raciocínio, segundo a nossa carne. Há muitas pessoas que têm um conhecimento profundo de Jesus, teologicamente falando. Há muitas pessoas que conhecem Jesus porque lê um pouco das Escrituras e falam de alguns versículos e passagens. Mas o conhecer espiritual está morto. E agora Jesus faz essa pergunta, por isso, propositalmente, para testar aonde estava o conhecimento daqueles discípulos, se era um mero conhecimento carnal, ou se estava muito mais além do que isso. E vem Pedro e diz: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus olha para Pedro e diz:
Simão Barjonas, feliz é você, porque não foi a carne, veja o que Jesus diz, e veja o que o apóstolo Paulo fala, não é a carne, Paulo está falando exatamente isso, queridos, que não conhecemos Jesus simplesmente pelo nosso conhecimento carnal, intelectual, não foi a carne, Simão Pedro, que te revelou, e nem tampouco o sangue, mas o Espírito Santo de Deus, é quem te deu essa revelação. Não tem como você conhecer Jesus se você não for espiritual. E eu não estou falando de uma forma espiritual atrelado a dons. Não estou falando disso. Eu me refiro a relacionamento, a vivência, experiências com Cristo, relação com Cristo. E talvez você que me escute, resuma de uma forma bem breve, falando quem é Jesus. Pedro também foi breve, mas Pedro respondeu segundo o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou a Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Porque coisas espirituais não são reveladas pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de vós. Você tem o Espírito Santo de Deus, então você pode ter as revelações de Deus. E mais uma vez, não me refiro a revelações humanas, ou talvez aquelas que é dita como proféticas, aonde alguém se levanta e lança uma profecia ou revelação. Eu não me refiro a esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer que a revelação verdadeira já foi exposta para nós. E ela está aqui, se chama Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus para você. Quando você ler a palavra de Deus, Deus revela para você quem Ele é. Só há uma maneira de você conhecer quem Jesus é através da Bíblia Sagrada, é através da Escritura, é através da revelação de Deus, porque esse Deus está escrito no livro de João capítulo 1, se fez carne, e o verbo se fez carne, o verbo é a palavra se fez carne, e ela habitou entre nós. A própria palavra, o verbo encarnado, estava em nosso meio, e ele se revelou para cada um de nós, através da sua Escritura. Naquele tempo que andaram com Jesus, ele era a palavra revelada, ele era o verbo encarnado, mas ele morreu, ressuscitou, e agora a única maneira que temos de conhecer Jesus é através da sua palavra. Não há outra maneira de Deus se revelar de forma tão contundente para você, a não ser pela sua palavra. Eu sei que você pode ter vivências, experiências com Deus, mas nada se compara à verdadeira revelação e o verdadeiro verbo eterno, que se chama Jesus Cristo. Só há uma forma de ser revelado, é através das Escrituras. Mas agora temos a palavra de Deus em mãos, e Pedro se levanta, dando uma revelação que veio do trono da graça de Deus, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabemos quem você é, Jesus. O Senhor não é um espírito evoluído, não é simplesmente um profeta, ou tampouco Elias.
Mas quando lemos a palavra de Deus hoje, temos um entendimento bem mais amplo e apurado, porque os discípulos não tinham a Bíblia, a revelação completa em suas mãos, mas nós temos a revelação completa da pessoa de Jesus. E agora você que está em casa, ou você que está aqui, pode se perguntar: mas pastor, então se temos a revelação completa, afinal de contas, quem é Jesus? Eu quero iniciar por este versículo, ainda no livro de Coríntios. Eu quero que você leia isso e guarde no seu coração, capítulo 5. Lá no versículo 21, lemos o 16, no 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você: quem é Jesus? Em primeiro lugar, Ele é o Verbo eterno de Deus, aquele que veio ao mundo e não teve pecado, mas que se tornou pecado por mim e por você, quando estava morrendo naquela cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e cravou naquela cruz. Pastor, quem é Jesus? Ele é o sol da justiça. Quem é Jesus? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é Jesus? É aquele que convocou 12 dos seus discípulos para continuar o seu trabalho, a sua missão. É aquele que, quando andava, confundia os sábios, e ninguém sabia de onde vinha a sua sabedoria. É aquele que, quando andava, as pessoas pediam por socorro, e ele estendia a sua mão, dando misericórdia e graça. É aquele que, quando um cego estava à beira do caminho, clamando por ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estende a mão e diz: o que você quer? E ele diz: eu quero ver. Ele disse: a tua fé te salvou. Vai embora, filho. Quem é Jesus? É aquele que, quando as pessoas estão lançando pedra em você, jogando pedra e dizendo: você está morto, não tem mais jeito, ele chega dentre vós e diz: quem é que não tem pecado? Que atire a sua primeira pedra, estende a sua mão e diz: vá e não peques mais. Ele é aquele que andava ensinando nas sinagogas, confrontando os fariseus e saduceus. Ele é aquele que um dia chegou em Betânia e encontrou um morto de 4 dias. E chorou. Mas na mesma hora, ele pediu para retirar a pedra. Olhou para o céu, agradeceu ao Pai e disse: Lázaro, vem para fora. Quem é Jesus? É aquele que tem todo o poder em suas mãos. Como está escrito em Mateus capítulo 28, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Quem é Jesus? É aquele que convocou até mesmo Judas, e que esse mesmo Judas lhe trai com um beijo. E esse Jesus é capaz de chamar Judas: você é o meu amigo.
Quem é Jesus? É aquele que, quando perguntaram a ele: Senhor, quantas vezes eu devo dar o perdão ao meu próximo? 7 vezes. Ele disse: você está equivocado. Eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Quem é Jesus? É aquele que estava no Sermão do Monte, bem tranquilo, dizendo: bem-aventurado são os mansos, porque vão herdar a terra. Felizes são vocês que choram, porque serão consolados. É aquele que disse que você é o sal desta terra. É aquele que te deu a vida. Quem é Jesus? É aquele que um dia foi entregue nas mãos dos pecadores, levado como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, colocado em frente a Pôncio Pilatos, indagado: não é tu o Cristo? E da sua boca só sai uma resposta: tu dizes que eu sou. É aquele aonde estava um ladrão chamado Barrabás, e onde estava o Filho de Deus. E a multidão manda o prendê-lo. Mas da sua boca não sai nem sequer um ar. É aquele que foi levado pela via dolorosa. É aquele que foi escoteado, moído pelos seus pecados. É aquele que colocaram e enfincaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Aquele que foi até o Gólgota. Aquele que foi crucificado. Aquele que colocaram pregos em suas mãos. É aquele mesmo que deram vinagre para beber, quando ele sentia sede. Aquele que foi zombado, quando estava perto da sua morte, escarnecido. Aquele que começaram a disputar as suas vestes com jogos, e olharam para ele e disseram: não és tu o Filho de Deus? Esse daí, rapaz. É aquele que olhou para cima e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ele também é aquele que fez várias promessas. E uma delas foi: ao 3º dia, eu vou voltar. É aquele que, aonde os discípulos estavam tristes com a sua morte, se esqueceram da sua promessa, mas ele volta para cumprir. Acalenta os seus discípulos. É aquele que está em Atos capítulo 1, vai aos céus, mas promete: vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. Quem é Jesus? É aquele que Isaías diz: o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É aquele que os profetas já anunciaram desde a antiguidade. Quem é Jesus? É aquele que transformou a sua história, para que você estivesse aqui nessa noite, glorificando o nome dEle. Eu poderia passar a noite inteira falando da pessoa de Jesus, mas nada disso adianta se eu não me relacionar com Ele. Vai ser palavras bonitas, talvez que causem um impacto na vida do outro, mas que não vai transformar nem sequer a minha própria vida. E era isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos. Eu não quero saber quem as pessoas dizem quem eu sou. Eu quero saber de vocês, quem eu sou para vocês.
quero que você reflita nessa noite. Quem Jesus é para mim? Será que Ele é de fato aquilo que eu digo que Ele é na minha vida? Ah, Jesus é isso, será? Ou eu repito o que as pessoas começam a me dizer, e eu agora fico como um gravador, repetindo o que as pessoas falam. Mas Pedro não. Pedro teve uma revelação do céu. E só há uma maneira de você realmente poder falar com ousadia, coragem de quem é Jesus. É através da sua palavra revelada. É através da Bíblia Sagrada. O que ele mesmo falou. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem não crê em mim já está condenado. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou repetindo o que o Mestre nos ensinou. Só há uma maneira de conhecer Jesus. Eu quero finalizar lembrando e trazendo à sua memória que até mesmo os discípulos que andaram com Ele não sabiam quem Ele era. Às vezes você tem 30 anos de crente, 50 anos de crente, e só conhece Jesus por palavras. E pessoas se gabam, abatem no peito, mas eu tenho 40 anos que sou crente. E você pede para ele falar de Jesus, ele não dá nem 2 palavras. Olha o que os discípulos disseram. Filipe em João 14. Olha para Jesus e diz: Senhor, eu posso te fazer um pedido? E Jesus diz: diga, Filipe. Olha, Senhor, é um pedido meio ousado. Mas se o Senhor fizer isto por mim, eu vou ficar muito feliz. Pode falar, Filipe. E Filipe olha para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha: espera aí, repita essa pergunta, Filipe. Eu não entendi o que você falou. Repita a sua pergunta. Você quer ver a quem? Filipe, eu quero ver o Pai. Ele, eu não. Olha, tanto tempo, Filipe, que tu andas comigo. Há tanto tempo que você está comigo e ainda não me conhecestes. Quer ver o Pai? Olha para mim, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Há muitas pessoas que têm anos de igreja, mas ainda não conseguiu enxergar que em Cristo Jesus podemos ver não só o Jesus que se tornou o verbo, mas podemos ver a imagem verdadeira do Deus vivo e poderoso, porque Ele é o verbo encarnado. Ele não só é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Os discípulos andavam com Ele e nem sequer o conheceram ainda. Há muitas pessoas que andam com Jesus, que vêm para a igreja, que oram, mas que cumprem um calendário religioso, um calendário cheio de dogmas, um calendário repleto de doutrinas, e acham que se seguir fielmente a doutrina, os dogmas e os princípios, tudo isso vai levar à salvação eterna e a conhecer Jesus. Você está enganado, meu querido. Dogmas não te salvam. Doutrina não te salva. Elas talvez sejam essenciais para a tua caminhada cristã. Só uma coisa pode realmente te levar à salvação. É a graça que está no nosso Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a tua fé. Porque isto não vem de você, é um dom, é um presente de Deus.
nem tampouco vem por obras, para que você não se glorie. Há muitas pessoas que seguem um bojo teológico, um arcabouço muito grande, doutrinário, enchem o peito e acham que com tudo isso podem se levar ao projeto salvífico. Se você não entender que é a graça de Deus, se você não entender que você é um miserável pecador, se você não entender que você depende de Deus e não Deus depende de você, se você entender que não é pelo que você faz, ou pelos princípios doutrinários que você segue, eles podem te ajudar em uma caminhada, mas eles não te levam ao princípio da salvação. Pastor, isso é duro. É. Mas é o Evangelho de Deus. Pastor, isso é muito pesado. É. Mas é a revelação de Deus. É duro, pastor, isso é muito complicado. Pode até ser. Mas é o que está revelado em sua palavra. Eu não estou aqui para agradar os ouvintes que estão aqui nessa noite. Eu não estou aqui para agradar você que está do outro lado. Porque Jesus não agradou nem sequer a todo mundo. Quem é eu? Quem sou eu para poder trazer palavras para agradar ao ouvido de alguém? Estamos aqui não é para agradar o ser humano. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero que você reflita quem é Jesus. E saia daqui pensando em uma coisa. Se não fosse a sua morte na cruz do Calvário, nada disso aqui teria sentido. Que Deus possa abençoar a sua vida, os seus projetos e sonhos. Que Deus abençoe você, amado ouvinte da palavra do Senhor. A sua família e os seus projetos, em nome de Jesus.